Boa noite, irmãos e irmãs. Graça e paz. Paz e graça. E como diz o meu netinho Luca... É nóis, vovô. É a saudação que eu costumo usar à medida que eu vou no meu ministério itinerante, né? E vamos falar para o pessoal, que tamanho é mesmo o amor de Deus e o amor do vovô por você? Assim, assim, não, assim, que tamanho é? Assim, é grande. E como o vovô nasceu em Minas Gerais, como bom mineiro, ele gosta de 3 coisas, né? Ele gosta de um beijo, um abraço e um queijo. Isso. Escuta, eu já falei para você aquela frase hoje? Eu falei? Não falei? Não. Então vou falar. Pode falar na frente de todo mundo? Então vou falar. Eu te amo. Vai lá com a vovó, vai. Obrigado, pastor Evandro, pelo privilégio de novamente ocupar aqui o púlpito, nessa noite especial, para mim, para a Almeli, para a Sueli. Nós estamos celebrando, pedimos para celebrar juntamente nesse culto, um momento de gratidão, por estarmos comemorando 50 anos de profissão de fé. Foi no dia 31 de dezembro, mas era mais difícil a gente estar aqui, então... Obrigado pelo privilégio de abrir a oportunidade para nós nos ajuntarmos aqui e declararmos a nossa gratidão a Deus por esta igreja e pela bênção que o Evangelho tem sido na nossa vida ao longo desses 50 anos, não é? E já que é uma noite histórica, eu estou de gravata não apenas pelo momento, pela noite especial, não é, Juliano? Mas porque essa gravata tem 41 anos, não é? Eu me casei com ela em 23 de dezembro de 1978 e estive com ela na minha ordenação no dia 6 de janeiro de 79. 6 de janeiro agora passado, ela fez 41 anos. Né? É o que sobrou do casamento e da ordenação. Né? O restante não cabia mais de maneira alguma. Pois bem, eu sou um homem apaixonado por música e aí eu coloquei num pendrive todos os meus CDs, em torno de 9.000 músicas, e à medida que eu ligo o carro, a música já está tocando, e praticamente quase não se repete, e numa tarde eu indo trabalhar em Maringá, onde eu dou aula na Unicesumar, de repente comecei a ouvir uma linda canção de Nelson Gonçalves, intitulada O Dia em que eu me chamar saudade. O dia em que eu me chamar saudade. E essa letra tocou meu coração. Eu ouvi várias vezes essa música. Ela tem a ver com aquela ideia que se você tem que fazer alguma coisa por alguém, faça em vida. Porque o dia que essa pessoa se chamar saudade, o dia que ela se for, não vai adiantar mais. Como dizia, ou disse Mirti Matias, se queres dar-me uma flor, dá-me agora, antes que eu vá embora. E pensando nisso, eu comecei a pensar na vida eterna. E pensando na vida eterna, eu comecei a estudar sobre o assunto. E então meu coração se dirigiu para um texto da Bíblia que eu nunca tinha pregado até então, nesses 41 anos de ministério, que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso de número 11. Eclesiastes, no capítulo 3, a partir do verso 11. A palavra de Deus diz assim: tudo fez Deus, formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar uma vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus, para que os homens temam diante dele.
O livro Eclesiastes, escrito por Salomão, essa palavra é uma transliteração do hebraico, significa o livro do pregador ou também o livro do professor. E eu incluiria aqui o livro do professor de filosofia, porque o que Salomão faz aqui é um lindo trabalho filosófico. E Eugene Peterson, um pastor presbiteriano já falecido, que traduziu uma versão da Bíblia chamada A Mensagem, que é uma paráfrase, uma tradução livre, ele introduz no livro de Eclesiastes o seguinte pensamento muito interessante. Diferentemente dos animais que parecem bem satisfeitos em serem apenas eles mesmos, nós, humanos, estamos sempre procurando meios de ser mais do que somos ou mesmo ser outra pessoa. Exploramos o país por instigação, examinamos nossa alma em busca de sentido, compramos o mundo pensando em prazer. As áreas comuns de esforço são dinheiro, sexo, poder, aventura e conhecimento. Eclesiastes é a testemunha mais famosa dessas futilidades e aponta a total incapacidade humana de encontrar sentido na vida por nós mesmos. Ele faz uma limpeza geral da nossa alma, removendo a espiritualidade habitual e nos deixa prontos para a visitação de Deus. Uma vez que o ar está puro, estamos prontos para experimentar a realidade Deus. Eis a conclusão do professor de filosofia. Tudo é vaidade. E é vaidade correr atrás do vento. Mas há algo que não é vaidade. Tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Essa é a conclusão da filosofia de Salomão. No final da história, tema a Deus e faça tudo o que Ele mandar. Então, pensando nessa perspectiva da vida eterna, eu já disse várias vezes aos irmãos, a gente sabe que vai, mas eu não estou com pressa de ir. Se tiver alguém querendo furar a fila, eu dou a senha, você pode passar na frente. Não. Mas, de todo jeito, a gente tem que pensar nesse assunto na vida. Então, analisando a eternidade, primeiramente, a eternidade é fruto de um encontro. Salomão, mesmo um tanto depressivo e achando a vida um tanto sem fundamento, de repente ele diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. E o homem então começa a pesquisar e a tentar descobrir os valores nessa vida da eternidade. Ninguém pensa na eternidade por si mesmo. Foi Deus quem colocou a perspectiva, o desejo, a sensação da eternidade no coração do homem. E como é que Jesus vai trabalhar a ideia da eternidade? Em João 17 ele diz: a vida eterna é esta, que te conheçam como o único e verdadeiro Deus e a Jesus Cristo a quem enviaste. Se a vida eterna é conhecer a Jesus e temer a Deus. Quando a gente fala em eternidade, particularmente no Novo Testamento, vai falar só em eternidade. Mas lembrando que há dois aspectos, o quantitativo e o qualitativo. A vida será eterna no inferno. Não é só férias, não serão férias. A vida será eterna no inferno, como será eterna no céu. Então essa é a questão quantitativa. Por isso que quando o Novo Testamento fala em eternidade, ele já está pensando na qualitativa. Porque a questão quantitativa já está presente. E quando ele fala em eternidade, já é a questão da qualidade de vida. Esse encontro é um grande mistério. A iniciativa é de Deus. Você sabe de cor João 3,16? Vamos comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quem amou? Deus. Ele deu o passo. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro, diz 1 João 4,19. Essa atitude é a maior manifestação da graça de Deus. O grande texto de Efésios, quando Paulo diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. É iniciativa dele. Ele produz o encontro, ele promove o encontro, ele quer o encontro. Mas também, quando a gente pensa na eternidade, nós temos que entender a nossa situação de pecadores. Romanos 3 diz, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há quem busque a Deus. Não tem ninguém que deseja encontrar-se com Deus.
Deixa eu falar uma coisa aqui, você pode discordar da ideia, não discorde de mim no sentido de não menospreze. Vamos aprender sempre isso, você pode discordar de qualquer ideia, sem menosprezar a pessoa que pensa diferente de você. Estamos vivendo no país uma situação extremamente radical. As pessoas ofendem umas às outras pelas suas posturas políticas. Não, discorde da postura política, da ideia, mas não coloque a pessoa para baixo. Não xingue, não menospreze o ser humano que está tendo uma ideia diferente de você. Nesse aspecto, o que eu quero dizer é o seguinte: não há livre-arbítrio para a salvação. Não se assuste. Por que não há livre-arbítrio? Porque nós não somos livres. Estamos no pecado, somos escravos do pecado. Estamos mortos nos delitos e pecados. Como é que eu vou buscar a Deus? Eu não tenho essa liberdade, é Ele que me busca. Ah, sim, mas tenho a liberdade, que é um atributo de Deus que nos foi dado na criação. Ele foi atingido também pela queda, como todos os outros, mas ainda temos a nossa liberdade. É aí que entra a nossa participação na obra, porque Ele vem pela graça, a salvação é pela graça, mediante a fé. Quem vai crer? Eu e você. Mas até para crermos, nós precisamos da ajuda externa. A fé vem pelo ouvir. E ouvir do quê? Da palavra. Você e eu não cremos porque queremos crer. Essa palavra nos leva a crer. Outro aspecto é que para a gente ser convencido, nós precisamos do Espírito Santo. É Ele que nos convence do pecado, da maldade e do juízo. Do pecado e do juízo. Sem Ele a gente não tem vontade de se relacionar com Deus. E não tem desejo de buscar essa vida eterna. O apóstolo Paulo diz: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim e eu o faço. Você está entendendo? Há linhas teológicas que tentam afirmar que há o livre-arbítrio. Há outra linha que não, eu sou dessa. Não tem livre-arbítrio para a salvação, porque eu não sou livre. Se eu fosse livre, então eu poderia fazer a escolha em direção a Deus, mas eu não tenho isso. Eu tenho liberdade de ir e vir, por isso eu sou responsável pelos meus atos. Eu vou arcar com as consequências e vou receber as benesses das minhas decisões enquanto ser livre. Interessante uma frase de Martinho Lutero, o grande iniciador da reforma protestante. Veja bem: pensei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas eu descobri que o infeliz sabia nadar. Agora eu tenho que matá-lo todos os dias. Na verdade, esse velho homem que está dentro da gente, ele parece que em algumas pessoas ele só desmaiou, não morreu. Brota com uma facilidade incrível. Paul Freston, professor de Sociologia na Universidade Federal de São Carlos, um cristão, no artigo agora da Ultimato desse mês de janeiro, ele coloca que há duas grandes frases na Bíblia. A primeira: aqueles que fazem o mal e aplaudem aquilo que é feito. Está em Romanos. Isso é uma coisa que caracteriza a nossa sociedade. Tem gente que faz o mal e aplaude quem faz. Freston destaca isso como uma qualidade não só na época do Império Romano, mas que hoje também é assim. Nós vivemos com essa demanda. E a outra frase é: a garganta do ser humano é como sepulcro aberto. E aí Jesus, quando diz isso, faz um contraste com o sepulcro caiado. O sepulcro caiado, ele é bonito, ele é pintado, ele tem mármore. Agora, o sepulcro aberto é feio. Você pode ir num cemitério, ter um túmulo maravilhoso de mármore, com todas as peças, mas o que tem dentro é o sepulcro aberto. É aquilo que vai acontecer com todo ser humano depois da sua morte. Tudo vai desaparecer. Por mais bonito que o homem tenha sido, por mais linda que tenha sido a mulher, lá no final vai ser um esqueleto só. Um cheiro horrível. Não é uma coisa bonita de se ver. A resposta do ser humano é crer. E a fé, então, é essa manifestação que a gente tem diante do amor de Deus. Irmãos, tem muita gente que quer discutir a doutrina da salvação sem passar por outros aspectos antes. É como você querer chegar na Praça 9 de Julho, aqui em Prudente, sem passar por algumas ruas e avenidas.
é preciso ter, antes de querer discutir a doutrina da salvação, ter ideia de algumas coisas antes. Vou dizer para você, quando eu fui para o seminário em 1975, nós gastamos 6 meses, os primeiros 6 meses, estudando religiões e deuses. Porque o homem tem ideia de Deus, o homem tem desejo de Deus e cria seus deuses. Aspectos metafísicos, ontológicos, filosóficos. Depois de 6 meses, nós fomos estudar a palavra, a composição da Bíblia. Porque nós só vamos entender o Deus de Jesus Cristo pela palavra. Depois de 6 meses, nós fomos para entender os decretos de Deus, os nomes de Deus, os atributos de Deus, trindade e anjos. Depois disso, nós fomos para a antropologia, criação da natureza, criação do ser humano, a entrada do pecado na história. Só depois a gente foi estudar cristologia, que é onde entra a doutrina da salvação. Você está entendendo que tem muita gente que quer discutir salvação antes, sem passar por esses pontos antes. Não tem como. Meu professor de teologia, reverendo Raimundo Loria, era um homem baixinho e nos chamava de colegas em classe. Era muito interessante. No início do 3º ano, quando a gente foi começar a estudar a doutrina da salvação, ele disse: colegas, se até aqui a gente está estudando teologia em pé, neste capítulo, nós temos que fazê-lo de joelhos. Colocou a classe toda de joelhos, ele se ajoelhou, fez uma das orações mais lindas que eu já vi, reconhecendo a soberania de Deus e a limitação do ser humano. Só aí que a gente se levantou e começou a estudar esse assunto. E no final, depois de 6 meses, ele disse: eu duvido de quem consiga explicar a doutrina da soteriologia. Não é um mistério, como os outros também. Assim como não dá para explicar claramente a doutrina da Trindade, mas você não tem muita briga com a doutrina da Trindade. Mas na doutrina da salvação tem, sabe por quê? Porque o ser humano quer fazer alguma coisa para ser salvo. Enquanto a coisa se refere a Deus, Trindade, deixa lá. Mas quando vem para o nosso lado, eu quero fazer alguma coisa para ser salvo. Então ele concluiu dizendo: eu duvido de quem sabe, quem diz que sabe. É como os trilhos da estrada de ferro. De um lado a vontade de Deus, de outro lado a vontade humana. E em algum momento essas duas vontades vão se encontrar. E só Deus sabe. E ele não será pego de surpresa. Você acha que o dia que você se converteu, você pegou Deus de surpresa? Não. Ninguém pega Deus de surpresa. É o mistério desse encontro que nós estamos trabalhando. Quando a gente experimenta a salvação, nós temos pelo menos 8 pontos. Não sei se você já pensou nisso. Há um chamado eficaz de Deus, há a conversão, em seguida vem a justificação, cantamos agora há pouco sobre isso. Somos justificados pela obra de Cristo, e aí somos regenerados, 4º ponto, nascidos de novo, somos adotados na família da fé, nos tornamos filhos de Deus, e aí então vem a santificação, onde a gente tem uma participação especial, perseverança e a glorificação. O único ponto que está faltando é a glorificação. Cada encontro, irmãos, tem a sua própria história e característica, não é? Saulo de Tarso está indo para perseguir a igreja em Damasco, tem um encontro com Jesus lá ao meio-dia, com uma luz muito forte. Vai ser assim com todo mundo? Não, não vai ser assim. Timóteo, que foi discípulo de Paulo, ao receber uma carta escrita por ele, Paulo reconhece que a fé habitou primeiro na avó Loide, depois na mãe Eunice, e agora habitava em Timóteo, uma situação tanto natural. John Newton era um capitão de navio e transportava escravos da África para a Inglaterra. Ele saía com 600 escravos e chegava com 200. 400 morriam no caminho de doença, mulheres eram violentadas, crianças que nasciam eram jogadas no mar, enfim, era uma violência total. Depois de um tempo, esse homem ficou meio perturbado, abandonou a marinha e começou a andar nas ruas de Londres sem rumo, como um indigente. Até que uma noite ele passou em frente a uma igreja, entrou, e o pregador estava pregando exatamente sobre o texto de Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé.
E esse homem se converteu, tornou-se inclusive pastor anglicano, e escreveu um dos mais lindos hinos sobre a graça de Deus, chamado Amazing Grace. Eu vou trazer para os irmãos uma tradução mais literal possível. Maravilhosa graça, quão doce é o som que salvou o miserável como eu. Eu estive perdido, mas agora fui encontrado. Eu era cego, mas agora eu vejo. Foi a graça que me ensinou o meu coração a temer. E a graça meus pecados aliviou, meus medos aliviou. Quão preciosa foi a aparição da graça na hora em que eu acreditei. Minhas correntes se foram, eu fui liberto. Meu Deus, meu Salvador, me resgatou. E como um dilúvio, sua misericórdia chove. Amor sem fim, graça incrível. O Senhor prometeu-me o bem. Sua palavra assegura a minha esperança. Ele é meu escudo e porção será enquanto a vida durar. A terra em breve se dissolverá como neve. O sol se absterá de brilhar. Mas Deus, que me chamou aqui embaixo, será para sempre o meu Deus. Ashbel Green Simonton, primeiro missionário presbiteriano chegando ao Brasil em 1859, escreveu no seu diário: não foi eu quem o encontrou, eu estava cego e foi Cristo que me encontrou e me abriu os olhos. Quem estava perdido era eu e não ele. O meu encontro com Deus, o da Almeli e da Sueli, foi mais ou menos igual ao de Timóteo. A fé habitou nos nossos avós, passou para os nossos pais e chegou até nós. E no dia 31 de dezembro de 1969, nós tomamos a decisão de dizer que Ele também seria o nosso Deus. Sabe por quê? Porque Deus não tem netos, Deus só tem filhos. Então, por mais que os nossos pais crescem em Deus, era fundamental que nós também o fizéssemos. E nessa oportunidade de tanta história, não é? Eu estou usando a Bíblia que eu ganhei dos meus pais naquela noite. Então essa Bíblia tem nada mais, nada menos do que 50 anos. Precisei mandar encadernar, porque de tanto usar ela foi perdendo a capa. Qual foi a sua história? Como é que foi a sua história? Cada um tem sua história do encontro com Deus, mas é fundamental que essa história tenha acontecido. Eu disse que eu gosto muito de hino, de música. Não tem como, então, a gente só pregar falando, né? Um dos mais belos hinos sobre a graça de Deus foi escrito pelo nosso amigo Asaf Borba, que já esteve aqui algumas vezes. Foi graça de Deus. Ele imaginou o seguinte, ele chegando no céu e as pessoas perguntando: como é que você veio parar aqui, rapaz? E a resposta foi, seria ou será, foi graça. Solta para nós aí, irmão. E eu quero que aqueles que sabem me ajudem. Terminar esta vida e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos me esperando para abraçar e perguntarão a uma voz, voltados para mim: você, irmão, venceu e chegou aqui. E falarei e cantarei de Jesus que me salvou e que por este pecador a si mesmo se entregou. Foi graça, superabundante graça. Foi graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu lhes digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus
que eu venci e cheguei aqui. E cantarei, falarei de Jesus que me salvou e que por esse pecador a si mesmo se entregou. Vai lá. Foi graça, graça, superabundante graça. Foi graça, graça, preciosa e doce graça. Foi graça, irmãos, eu lhes digo que foi assim. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Essa será a nossa resposta quando perguntarem: como é que você veio parar aqui? Foi pela graça. O segundo ponto sobre a eternidade é que, além dela estar baseada no encontro, ela está baseada na esperança. Salomão fala de que a esperança é muito boa, de sermos recompensados pelo nosso trabalho. Isso é um presente de Deus. Sabe, é bom você esperar, o mês está terminando e você vai receber o seu grude, o seu salário. Hoje é dia 12. Muita gente já recebeu a grana de janeiro, referente a dezembro. Mas tem muita gente que já acabou isso. Uma das aulas mais prediletas que eu gostava de dar aqui no trabalho com células era sobrou mês no fim do dinheiro. Acontece com você? Sobrar mês no fim do dinheiro? É ruim, né? O bom é sobrar dinheiro no fim do mês. Mas para quantas pessoas esse mês a coisa já está apertada? Pelos gastos em excesso, pela falta de controle. Mas Salomão diz que é bom essa esperança de que vai chegar o dia para a gente receber o salário. A esperança é um sentimento de quem vê como possível a reação daquilo que se deseja, uma confiança em coisa boa. A definição de fé tem a ver com esperança, é a certeza de coisas que se esperam. Certeza de coisas que se esperam. A esperança é um tema muito rico na Bíblia. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias fala isso diante da crise que ele viu em Israel. Abraão, esperando contra a esperança, creu e tornou-se pai de muitas nações. Paulo faz um jogo de palavras maravilhoso aqui. Abraão não tinha esperança de ser pai, então ele esperou contra a esperança e se tornou pai de muitas nações. Esperamos novos céus e nova terra, vemos isso em Apocalipse. Em Hebreus, no capítulo 10, verso 19, a gente lê assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais vedes que o dia se aproxima. A esperança de ter esta vida eterna permite que tenhamos, ou que sejamos pessoas mais felizes e sejamos mais serenos no enfrentamento da morte. Você já foi em algum velório onde há um desespero, uma gritaria total? Talvez você já tenha visto isso. Dificilmente você vai ver esse comportamento num velório de algum cristão, porque há tristeza, há lágrima, mas há uma serenidade. Por quê? Porque há uma esperança incutida lá dentro do coração. É muito bom a gente ler a Bíblia com imaginação. Eu gostaria de desafiar você agora a ir comigo nesse sentido.
A segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma não foi igual à primeira. Na primeira ele tinha uma casa alugada, recebia os amigos, escrevia. A segunda prisão foi num calabouço, onde corria o esgoto de Roma. E aí ele foi preso por uma questão política, porque ele dizia: só Jesus é Senhor e César não é Senhor. Uma declaração tão simples, mas era uma declaração de fé fundamental naqueles dias. César não é Senhor, Jesus é o Senhor. E por conta disso agora ele está condenado não por questões religiosas, mas por questão de ser alguém que está ameaçando o Império Romano. E aí, está lá no calabouço, vamos ver comigo a imaginação. Numa manhã o carcereiro começa a chamar aqueles que vão ser decapitados. Paulo foi decapitado. E aí de repente você ouve gritarias, gemidos, urros daqueles que estão indo para a morte. E aí o carcereiro chama Saulo de Tarso, também conhecido como apóstolo Paulo. Ele vai até a prisão, abre a grade, traz o homem para fora, velho, quem sabe barbudo, sujo. Mas quem sabe já tenha sido tempo suficiente para que aquele carcereiro tenha crido em Jesus através do ministério de Paulo ali no calabouço. Vamos imaginar isso. E aí então Paulo sai e o carcereiro diz: apóstolo, senhor me desculpe, mas eu tenho que levá-lo. Não gostaria de fazê-lo porque eu conheci o senhor através da sua vida. E Paulo diz: oh meu filho, como é seu nome? Vamos chamar esse carcereiro de Rufo. E Paulo diz: eu tive um grande amigo chamado Rufo. Que bom que você também tem esse nome. Apóstolo, eu estou tão preocupado com o senhor. Como é que vai ser essa situação, o senhor enfrentar esse momento? E aí Paulo põe a mão no ombro e vai caminhando até o carrasco. E ele vira para o Rufo e diz: ô Rufo, fique tranquilo, meu irmão. Se a nossa esperança fosse apenas para esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Sabe? A gente tem que colocar no coração a seguinte verdade: se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos, Rufo, quer pois morramos, somos do Senhor. Sabe, Rufo? Nada poderá nos separar do amor de Cristo que está em Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, Rufo, nem a morte. Nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, meu irmão, fique tranquilo. Sabe, Rufo, o dia que eu me encontrei com esse Deus no caminho de Damasco, eu considerei tudo como esterco, como perda, por causa da sublimidade do Evangelho. Por isso, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro, meu irmão. E sabe, daqui a pouco eu vou morrer, mas aí haverá um dia em que esse corpo mortal vai se revestir da imortalidade. O que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. E aí será tragada a morte pela vitória. Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O Senhor Jesus venceu a morte. Por isso nós somos vencedores, Rufo. E Rufo está emocionado, lágrimas correndo pelos seus olhos. E chegando bem perto do carrasco, então Paulo vira e diz: Rufo, eu sei em quem tenho crido. Estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Despede-se de Rufo e vai em direção ao carrasco, rosto coberto, arma na mão, um machado, um afiado. Paulo se ajoelha, põe a sua cabeça no tronco, e Rufo lá, com lágrimas nos olhos, intercede: carrasco, esse homem é diferente. Dê a ele a oportunidade de falar as últimas palavras. E quem sabe então o carrasco sente esse pedido no seu coração e diz: tá bom, pode falar. Então Paulo ergue a cabeça e poderia ter dito: a hora da minha partida é chegada. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Agora só me resta a coroa da justiça, que o justo juiz me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amarem a sua vinda. Coloca de novo a cabeça no tronco, sem nenhum gemido, sem nenhum grito, sem nenhum desespero.
sente a lâmina do machado cortar o seu pescoço. A cabeça do apóstolo rola. Ele não mais vive fisicamente. Ninguém sabe onde ele foi sepultado, mas ele aguarda o dia da glorificação. E mesmo morto ele continua falando, porque metade do Novo Testamento foi escrito por esse homem, que nos abençoa com a sua vida. Há um provérbio humano que diz: a esperança é a última que morre, mas morre. Esse negócio não presta não. Melhor é a esperança em Deus, quando o apóstolo Pedro diz: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos regenerou para uma viva esperança, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Esperança viva. E aí, meus irmãos, pensando nesse assunto esperança, 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 eu me lembrei que o primeiro conjunto musical da mocidade desta igreja chamou-se Esperança. Ele nasceu em 1970, era só o meu violãozinho, nem elétrico ele era, Juliano. Não tinha mais nada, não tinha essa parafernália toda, e não que eu seja contra, aleluia, por todos esses recursos que os irmãos têm para louvar ao Senhor, mas naquele tempo era só o Jaqueline, que eu fazia aqui. E os primeiros componentes fomos eu, Almeli Sueli, chama aqui as meninas, por favor. E o Carlos Otávio Lucchini, irmão do pastor Evandro, está lá em Osasco. Quero chamar o pastor Evandro para representar seu irmão aqui. Vem cá, cara. Eu combinei muita coisa com ele, menos isso. Vamos ficar aqui, gente, atrás de mim. Fica ali. Isso. Pois bem, esse foi o primeiro time que se formou há 50 anos atrás. Puxa, pensei nisso hoje de manhã. 50 anos atrás, nós tínhamos essa composição. E aí, em 1974, foi um divisor de águas, porque o conselho decidiu comprar a guitarra. Pela primeira vez, compramos uma guitarra e compramos um órgão Yamaha, com muitos recursos. Já vinha nele a bateria. E aí vem Alda Carolina Gomes Bronde Coraça, Aldinha, pianista pra caramba. Apertava aqueles botão, fazia japonesada ali no Yamaha, fazia coisas que nem a gente acreditava. O Senhor chamou Aldinha, não está mais entre nós, mas deixou aí o Daniel. O pai está ali. E o Daniel foi importante no Conjunto Esperança, porque ele era o motorista. O Daniel tinha um Opala vinho, é isso? E a Almeli um Corcel bege, era os únicos carros que tinha. Você pensar que hoje todo mundo tem o seu, né? Naquela época não. Tafuiava a galera dentro dos dois carros e nós éramos convidados na região. Ficamos famosos na região. Aí depois que veio Aldinha, vieram outros irmãos fazendo parte. Ney Santana, também já falecido, irmão do pastor Flávio Santana. Joás Emídio, Paulo Moreira, Nilceia Barreto. Nilceia está aí? Ela ficou de vir, não veio. Ruth Santos. Vem cá, Rutinha. Entrou também. Vem cá, Ruth. Luiz Abel está aí? Parece que eu vi o Luiz Abel. Vem cá, Luiz Abel, representar o Dinha, porque o Luiz Abel também participava tocando violino. Acho que ele abandonou o violino, mas ele tocava. Vamos subir. E aí, em 75, eu fui estudar em Campinas. O conjunto ia ficar sem o tocador de violão. E tinha uma menina que tocava muito bem violão, mas ela tinha jurado de pé junto que não ia virar crente. Mas ela começou a vir tocar violão. Aí ela se converteu e, além de se converter, casou-se com o nosso irmão presbítero Zé Ulisses Santana Malak, lá de IEP, em cá, Suzana. Tudo isso foi armado, viu, gente? Eles não estão sabendo de nada. Aqui da família da Aldinha, eu estou vendo o Daniel, não sei se é o Tiago ou o André. Tiago, né? E ali tem o Danielzinho, filho, diretor da Polícia Federal aqui em Prudente. Você trata de andar direito. O homem está aqui no nosso meio. Se você tem alguma coisa escondida na Lava Jato, ele vai te encontrar. Certo?
Não é por nada não, Daniel, mas se você espirrar amanhã, saúde, tá bom, filho? Fica... Pois bem, olha só aqui, que turma, hein? Se somar as idades aqui, meu Deus do céu. Pois bem, mexendo nos meus arquivos, eu encontrei o único original que existe de um culto que nós fizemos aqui, em 1975, de gratidão a Deus pelo Conjunto Esperança. Feito em mimeógrafo a álcool. Tem gente que não sabe nem o que é isso. Correto? Está aqui, ó. E colorido. Colorido. Mimeógrafo álcool colorido. Se Jesus Cristo não vier, daqui a 8 anos essa igreja vai fazer 100 anos. E a gente acha que fez parte dessa história. Então eu estou entregando nas mãos do pastor Evandro o original e uma cópia para o seu irmão. Tá certo? Para você guardar. Quero sugerir que de repente crie-se aí uma salinha para fazer um museu, né? A gente pode até vir ficar exposto também, qualquer hora. Né? E para esses amigos aqui não ficarem tristes, eu fiz uma cópia para cada um de vocês também. Viu? Agora, nesse final de semana, eu, a Melissa e o Eli, convidamos parte da nossa família, alguns amigos, e a gente se reuniu na fazenda da Omeli, para relembrar o passado, louvar a Deus pelo presente e sonhar com o futuro. Filhos e netos lá estavam, né? E eu comecei a receber uma pressão. Paulo, mas nós não vamos cantar, Paulo, nós não vamos cantar. Eu falava, gente, nós temos que ver com o pastor Evandro, ele que é o dono da liturgia. Eu já tinha combinado com ele, mas eu não podia falar, né? Já escolheram até os hinos que a gente queria cantar. Correto? Mas agora é o seguinte, nós não vamos nem ensaiar porque não precisa. Todo mundo aqui é sustância. Correto? Evandro, ajuda esse pessoal a pegar microfone aí atrás, sei que entende desse negócio. Tá? Não vamos nem ensaiar. E o hino que eu escolhi, eu quero pedir que aqueles que conviveram aqui na década de 70, fique em pé, fique em pé, porque você ajudou a gente, você deu apoio para a gente, você acreditou na gente, você orou pela gente. Então você que estava em pé aqui na década de 70, fique em pé, que você ouviu o Conjunto Esperança. Cadê? Fique em pé, eu sei que tem gente aí. Fique em pé, Daniel. Daniel lá em cima, Jane, Eivan. Minha mãe está sentadinha aqui, a Léa levantou, Sueli, a Cândida Sueli. Então é o seguinte, o hino que eu escolhi para a gente cantar não vai ser só com violãozinho, não ia ser bom. Vai ser com orquestra, back vocal e imagens lindas, porque a esperança do cristão, como disse o poeta, é muito além do sol. Lembra disso? Desse hino, muito além do sol. Então é ele. Agora eu quero pedir a você que está aí sentadinho, seja abençoado com essa música. De vez em quando você olhe para nós aqui, mas de vez em quando você olhe para esses que estão em pé, porque esses são peças raras. É geração especial, quase dinossauros. Agora olhe para eles. Estou falando em 1970, são quase 50 anos ou 50 anos. Olhe para eles e veja o exemplo de gente que caminhou na fé, continua caminhando na fé e está aqui de cabelo branco, careca, mais gordinho, mais magrinho, para dizer para você, vale a pena participar desta igreja, vale a pena servir a Deus. Som na caixa, DJ, muito além do som. No coro, as mulheres começam e nós, os homens, fazemos o contraponto. Vai lá, Bel, lá do Evandro. Sei que na glória eu terei mansão, com minha alma triste, em meio à pobreza, de Jesus Cristo
teve compaixão. Mulheres, Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, eu ao meu lar, um belo lugar, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está ao meu lar. um belo lugar, muito além do sol. Sempre pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, vai levar-me a salvo, a real mansão. Ah, mulher, Além do sol, além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, além do sol, além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar muito além do sol. Vinde vós cansados, neste mundo escuro, Cristo vos concede plena salvação e também morada, feita não por homens, quero oferecer-vos na eterna Sião. Todo mundo, Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar, muito além do sol. Muito além do sol, muito além do sol, além do sol, muito além do sol, está o meu lá, belo lugar, muito além do sol. Vamos aplaudir o Senhor aí, gente. Deu certo. Janinha, Marley com seu marido. É bom de arma. Aleluia. Pode sentar. Se sobrou cópia desse negócio, pode deixar por aqui. Valeu. Põe ele para mim. Ninguém sabia, viu? O pastor Evandro sabia que a gente ia cantar, mas ele não sabia que ele ia cantar. A eternidade, portanto, ela é baseada no encontro de Deus com o ser humano. É baseada na esperança viva, mas a eternidade também é baseada na expectativa. Salomão entende que tudo que Deus fez vai permanecer para sempre, nada pode acrescentar ou tirar, e os homens, ele faz isso para que os homens o temam. Isso gera uma expectativa. Como é que Deus vai terminar o final da história? Eu e você vivemos duas expectativas em relação à eternidade. A primeira, morrermos antes de Jesus voltar. Essa é uma situação. Ou ficarmos vivos até que Ele volte. Nenhuma das duas a gente sabe o dia, a hora, mês e ano. Vai ser uma surpresa. Se morrermos antes da volta de Cristo, ressuscitaremos com os corpos glorificados e subiremos primeiro do que os que não vierem a morrer. Se estivermos vivos, seremos transformados, recebendo o corpo glorificado, e subiremos em seguida. 1 Coríntios capítulo 15, Paulo fala sobre isso. E é interessante que nessa situação, tanto uma quanto a outra, a Bíblia diz que o mar dará os seus mortos, gente que morreu no mar afogada, gente que nunca foi encontrada no naufrágio. A terra dará os seus mortos e o fogo dará o seu morto. Esse negócio de cremar já era uma perspectiva.
Então, por mais que a pessoa tenha desaparecido, Deus é poderoso para juntar os cacos que tiver em qualquer lugar e ressuscitar o ser humano, dando a ele o corpo glorificado. Eu tive um grande amigo, Haroldo Ruiz de Almeida, irmão da nossa irmã Marilda. Ele era médico em Ribeirão, professor da universidade. Mas pensa num homem sistemático, pensa. Era ele. Haroldo morreu tem 3 anos. E olha como ele era sistemático. Por ter nascido imprudente, ele quis ser velado aqui, uma parte do velório. Então o corpo veio de madrugada, ficou no Atia. A gente foi lá, fez um culto. Falei algumas coisas sobre ele, falei que ele era sistemático. Na saída, um parente disse: você acertou em cheio, porque o tio era sistemático mesmo. Voltou para Ribeirão, ficou no salão nobre da universidade. Dia seguinte teve uma cerimônia, ele foi cremado. Tá bom. Dali uns 2 meses eu recebo o telefonema da filha dele aqui de Prudente: pastor Paulo, o senhor pode vir aqui no cemitério? Nós trouxemos as cinzas do papai. Eu falei: uai, eu nunca enterrei cinza, eu nunca mexi com isso não. Já tinha feito um enterro do homem, mas pela amizade, pelo carinho da família, lá fui eu para o cemitério, ao redor do túmulo do seu Jerônimo, Dona Iracema, umas 7 pessoas. Perguntei para a Carol, filha dele: mas está tudo aí na urna? Ela falou: não, papai deixou escrito que parte da cinza era para jogar no campus, lá em Ribeirão Preto, no campus da universidade. A outra parte, essa que está aqui, vai ser enterrada com os pais dele. E a outra parte que está no carro vai colocar lá na fazenda, no Mato Grosso. Falei: o rapaz era sistemático. Nesse caso, mais que sistemático, era problemático. Você já pensou o trabalho que vai dar para os anjos, porque são os anjos que vão levar a gente para cima, pegar a cinza lá em Ribeirão, Prudente e Mato Grosso, para juntar tudo isso? Como é que será o céu? Você já pensou isso? Pode pensar, não é pecado não. Por mais que a gente pense, nunca vai ser igual o que você pensou, vai ser mais. O Apocalipse, Deus abriu um pouquinho da cortina para a gente ver. Paulo disse que ele viu coisas maravilhosas que não é lícito contar para o ser humano. Será um choque, lá não haverá dor, não haverá morte, não haverá tristeza. Muita coisa que a gente experimenta por aqui. Não haverá igreja, porque a igreja vai estar lá. Não haverá templo, porque o Senhor estará presente. Uma série de profissões não vai precisar no céu. Pastor não vai precisar, porque nós vamos estar com o Supremo Pastor das ovelhas. Não vai precisar de bancário, porque no céu não precisa de dinheiro. Agora, se literal ou não, preste atenção. Quando o Apocalipse fala das ruas de ouro do céu, diz que serão de ouro. O ouro é o mais importante dos metais para nós seres humanos. Se literal ou não, não vou entrar na discussão da interpretação. O Juliano, que gosta disso, vocês perguntam para ele. Se literal ou não, o que Deus está dizendo é o seguinte: aquilo que para vocês é sumamente importante, na eternidade vai ser como que asfalto vai andar por cima. Essa é a beleza do lugar. Jesus diz: vou preparar-vos o lugar. E alguém disse: se Deus fez o mundo tão maravilhoso em 6 dias, você imagina o que Jesus está fazendo em quase 2000 anos? Para aqueles que creem que lá irão morar. Passei por uma experiência interessante em novembro. Eu morri. Não sei se vocês ficaram sabendo, mas eu morri. De fato, quem morreu foi um tio meu com o mesmo nome. E eu coloquei no Facebook que era o meu tio que tinha morrido. Mas tem gente que não lê direito as coisas. E acharam que era eu que tinha morrido. Começaram a mandar mensagem de condolências para a Leia. Um amigo do Tiago mandou uma mensagem: Tiago, gostava tanto do seu pai, admirava tanto. Meu coração está chorando lágrimas de sangue. Rapaz. Teve um colega que ficou tão desesperado que ligou quando eu atendi: Paulo, você não morreu? Eu falei: não, eu estou falando com você. Agora, se eu morri, o seu celular é bom, porque ele está pegando na glória. Eu passei por essa experiência, alguma coisa que vão dizer a meu respeito, até fiquei contente com a preocupação dos irmãos sobre isso. Essa expectativa dessa vida eterna fica muito mais fácil de ser vivenciada quando você participa da igreja, quando você tem o apoio dos irmãos, quando você não deixa de congregar, como era costume de alguns já na época do Novo Testamento.
Quando você vem para a igreja, apesar dela, apesar das pessoas, você vem por causa de Jesus. Isso tem que ser a razão da nossa congregação, da reunião da célula. Quem que vai dirigir? Não sei. Jesus vai estar lá, vai, então eu vou. Isso basta. Então é importante a gente ter esse convívio da família da fé. E nesta família da fé, Deus permite que a gente tenha amigos. E como diz Salomão, amigos mais chegados que próprios irmãos. Vinícius de Moraes, autor da música Garota de Ipanema e outras tantas, escreveu um texto sobre amigo, sobre amizade, que eu achei maravilhoso. Ele termina dizendo: eu não vou estranhar o céu, porque ser seu amigo é experimentar um pedacinho dele. Esse texto é tão lindo que eu gostaria que você ouvisse ele todo. Eu quero dedicar a você, membro desta igreja, que tem sido amigo, e meu amigo e amigo de nós todos, ao longo desses anos todos que a gente tem estado por aqui. Solta lá, irmão. Se eu morrer antes de você, mas não brigue com Deus por Ele haver me levado. Se não quiser chorar, não chore. Se não conseguir chorar, não se preocupe. Se tiver vontade de rir, ria. Se alguns amigos contarem algum fato a meu respeito, ouça e acrescente a sua versão. Se me elogiarem demais, corrija o exagero. Se me criticarem demais, defenda-me. Se me quiserem fazer um santo só porque eu morri, mostre que eu tinha um pouco de santo, sim, mas estava longe de ser o santo que me pintam. Se me quiserem fazer um demônio, mostre que talvez eu tivesse um pouco de demônio, mas que a vida inteira eu tentei ser bom e amigo. Se falarem mais de mim do que de Jesus Cristo, chame a atenção deles. Se sentir saudade, se quiser falar comigo, fale com Jesus, eu ouvirei. Espero estar com Ele o suficiente para continuar sendo útil a você, lá onde eu estiver. E se tiver vontade de escrever alguma coisa sobre mim, diga apenas uma frase, essa aqui, foi meu amigo, acreditou em mim e me quis mais perto de Deus. Aí sim, então, derrame uma lágrima. Eu não estarei presente para enxugá-la, mas não faz mal. Outros amigos farão isso no meu lugar. E vendo-me bem substituído, irei cuidar da minha nova tarefa no céu. Mas de vez em quando, dê uma espiadinha na direção de Deus. Você não me verá, mas eu ficaria muito feliz vendo você olhar para Ele. E quando chegar a sua vez de ir para o Pai, aí sem nenhum véu a separar a gente, vamos viver em Deus a amizade que aqui nos preparou para Ele. Você acredita nessas coisas? Sim? Então ore para que nós dois vivamos como quem sabe que vai morrer um dia e que morramos como quem soube viver direito. A amizade só faz sentido se traz o céu para mais perto da gente e se inaugura aqui mesmo o seu começo. Eu não vou estranhar o céu. Sabe por quê? Porque ser seu amigo já é um pedaço dele. Eu louvo a Deus pelos amigos chegados que Deus me deu aqui, nesse local e também em outros, e mesmo amigos que não congregam aqui, mas são membros da Sociedade Prudentina e que me consideram como amigos. Naquele momento que eu falei da fé que a gente herda dos pais, esqueci de algo muito importante que eu não posso esquecer. Os pais da Almeli já partiram, os pais da Sueli já partiram, meu pai já foi, mas minha mãe está aqui. Então nós queremos honrar os nossos pais, louvando a Deus pela vida deles e porque eles cuidaram da nossa educação. Mesmo quando a gente não queria, eles nos trouxeram à igreja. Então, na pessoa da minha mãe, eu louvo a Deus pelos nossos pais. Espero que você louve a Deus pelos seus pais também que te orientaram no caminho da fé.
Eu gosto de cantar, eu já disse. Não tem como terminar sem cantar uma outra canção. Uma que fala muito sobre essa expectativa. Autor da minha fé. Som na caixa, DJ. Quem sabe me ajuda. Eu queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens no mais puro azul, onde nem sol nem norte existirá, e em meio às lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Queria tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos. Pois temos todos somente um só Senhor. E eis o consolo que invade a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé.
Glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da A conclusão que Salomão chega como professor de filosofia em Eclesiastes capítulo 12. Os mais antigos aqui lembram de cor. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, nos quais você vai dizer, não tenho neles prazer. Eu fui olhar a tradução desse texto na Bíblia, a mensagem já mencionada, e achei extraordinário e passo para vocês, ao mesmo tempo em que é chocante. Honre e alegre-se no seu Criador enquanto você ainda é jovem, antes que os anos mandem a cobrança e o seu vigor se vá, antes que a visão falhe e o mundo escureça. Aqui ele está falando dos olhos. Antes que o inverno leve você a procurar a lareira, frio. Na velhice seu corpo já não ajudará muito. Os músculos afrouxam, os passos vacilam e as juntas endurecem. Quando eu li isso aqui, eu falei, esse cara pensou em mim. Eu fui atleta, alguns irmãos aqui lembram-se disso. Joguei muita bola. Quando eu vou no médico, ele vai medir a batida do coração, ele mede 3 vezes, porque não passa de 65. Eu tenho coração de atleta. E ele fica impressionado. Como é que pode um gordinho que nem eu, com 65 batidas por minuto? Agora, se cair uma nota de R$100 aqui, é capaz de eu deixar. Está difícil de abaixar. Artrose, fibrose, estereose. Mas depois de uma certa idade, irmãos, é dose. Salomão continua. As sombras da noite se apresentam. Você já não poderá ir para onde quer. Tudo estará devagar, quase parando. O barulho em sua casa desaparecerá. Você acordará com o canto dos pássaros. Velho acorda cedo, para ficar mais tempo sem ter o que fazer. Os passeios nas montanhas serão coisa do passado. Mesmo uma simples caminhada o preocupará. Seu cabelo branco será como flor da macieira. Isso para quem tem cabelo, viu, Ivan? O meu caiu. Adornando um corpo frágil como um cristal. Você estará a caminho do descanso eterno. E os seus amigos já começam a chorar. Antes que se rompa o fio de prata, que se quebre a taça de ouro, antes que o cântaro se quebre junto ao poço, e o pó volte à terra de onde veio, e o espírito volte a Deus que o deu. Antes que tudo isso aconteça, a conclusão do professor de filosofia chamado Salomão é: tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Eu não sei quantos aqui têm essa segurança, essa certeza. Isso não é petulância de ninguém, é graça de Deus. Seria muito triste a gente não encontrar alguém que está aqui hoje à noite lá na eternidade. Você já pensou nisso? E se você ficar para trás, a culpa é sua, porque você está tendo a chance, a oportunidade de dizer nessa noite: eu quero ter a esperança da vida eterna. Eu quero ter um encontro sério com Jesus. Quero ter uma esperança viva e ter uma expectativa tranquila em relação à minha partida. Eu comecei citando a música de Nelson Gonçalves e com ela eu termino. O dia em que eu me chamar saudade, eu, Paulo, o dia que eu partir, e a notícia sair nos jornais que eu morri, não creiam nisso. Eu apenas dormi ou descansei em Cristo, aguardando a ressurreição. Estarei mais vivo do que nunca, porque eu tive um encontro sério com Deus. Eu vivi uma esperança viva
E eu aguardo com expectativa a trombeta tocar e subir para a eternidade. Espero te encontrar lá, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês.